umas semanas atrás um texto que mexeu muito comigo. Foi precisamente as palavras de Jesus ao malfeitor. Ao malfeitor chamamos o criminoso arrependido, não é? Nós encontramos esse texto e nós vamos abrir no Evangelho de São Lucas e vamos ler este texto nesta tarde. Há salvação, mesmo no último momento, mesmo no último segundo. O nosso colega pastor Gracindo às vezes conta-nos aqui no púlpito e pessoalmente nas nossas reuniões como Deus o tem usado às vezes no último momento para levar pessoas a Jesus num leito do hospital. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Palavras de Jesus Cristo, palavras que trazem certeza. Abrimos a palavra de Deus em Lucas, capítulo 23, verso 33. E vamos ler a narração da crucificação. Sabemos que Ele está vivo, Ele está aqui nesta tarde no nosso meio. Aleluia! Mas vamos ler este relato de paixão. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. Também os soldados escarneciam dele, e chegando-se a ele, lhe apresentando vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui a palavra do Senhor. As palavras de Jesus na cruz revelam o seu caráter e preocupação com a humanidade. Mesmo no momento em que estava sendo crucificado, em que estava sendo torturado naquela cruz romana, entre dois malfeitores, mesmo nesse momento, as palavras de Jesus revelam o seu grande amor. Palavras de Jesus em que Jesus claramente disse: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Palavras de Jesus em que até mesmo os responsáveis da sua morte, os responsáveis daquele maltrato, daquela tortura. Mas a verdade é que estas palavras de compaixão, estas palavras de perdão, estas palavras poderosas de Jesus alcançaram um coração endurecido, um coração ressequido, um coração que estava totalmente no limite e no momento final da sua vida. E um dos dois malfeitores ao lado de Jesus entendeu que aquele que estava ali no meio, eu posso imaginar, e às vezes faço este exercício, o que é que ele sabia acerca de Jesus? O que é que ele saberia acerca de Jesus? Será que ele só soube apenas aquilo que ouviu e viu naquele monte do Gólgota, no monte da Caveira? Será que ele apenas sabia e ouviu aquilo que ouviu e viu o que aconteceu ali? Será que para ele foi suficiente ver as mulheres que choravam, o cuidado de Jesus com a sua mãe entregando a João? Será que para ele foi suficiente ver que o céu e a própria terra tremeu, mas isso só foi depois da sua morte? Será que para ele foi suficiente ver Jesus a perdoar e lançar palavras de perdão àqueles que o estavam a torturar, àqueles que o estavam a vituperar naquele madeiro? Qual seria o conhecimento deste malfeitor acerca de Jesus? Será que ele tinha ouvido falar acerca
de como Jesus chamava assim os pecadores, aqueles que a sociedade não aceitava, aquelas mulheres da vida que foram transformadas pelo seu amor, pela sua compaixão, pelo seu perdão. Será que ele ouviu falar acerca de Jesus que abriu os olhos dos cegos? Será que ele ouviu falar acerca de Jesus que ressuscitou mortos? Será que ele ouviu falar acerca de Jesus que cuidou de crianças, que deu de comer a 5.000? Eu não sei o conhecimento que ele tinha de Jesus, mas aquele momento final da sua vida foi um momento crucial, um momento de definição para toda a sua eternidade. Há muita gente que olha para este malfeitor na cruz e diz: como é que é possível? Como é que é possível? Nós não entendemos a graça. Jesus até contou uma parábola para tentar explicar que graça não é merecimento. Quando diz que alguém começa a trabalhar às 6, e outro às 9, e outro ao meio-dia, e outro às 6 da tarde, e no final todos recebem a mesma coisa. O que Jesus estava a dizer é que a salvação não é por nada que nós possamos fazer, mas é quando nós colocamos a fé, a confiança, a esperança naquele que tem poder para transformar, para libertar e para dar vida eterna. Foi suficiente que aquele malfeitor viu em Jesus. Ele ouviu falar acerca de Jesus. Ele tinha poder para sair dali. Ele ouviu as palavras que foram ditas acerca dele quando blasfemavam: se tu és o Cristo, salva, salva. Os soldados dizendo: tu és o rei dos judeus, salva, salva-te a ti mesmo. Os outros diziam: salvou os outros. Salve-se a si mesmo, salvou os outros. Será que estas palavras foram suficientes? Meus amados, nesta tarde eu gostaria de ter aqui breves considerações acerca do raciocínio, imaginar qual seria o raciocínio deste malfeitor. Primeiro, Jesus crucificado entre dois criminosos, diferente do homem perfeito do meio, estavam dois criminosos, um à sua esquerda e outro à direita, e o perfeito homem estava no meio. Mas um dos ouvintes dessas palavras de compaixão foi aquele criminoso. E aquele criminoso, diferente do homem perfeito na cruz do meio, tinha sido condenado. Ele próprio diz: nós recebemos o castigo que merecemos. Nós recebemos o castigo que merecemos. No versículo 41, nós na verdade com justiça recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este mal algum fez. Em primeiro lugar, nós vemos que este criminoso teve consciência do seu pecado. Quando ele admitiu que estava ali a pagar o preço dos seus feitos, estava ali o resultado das suas más escolhas, estava ali o resultado das suas más companhias, estava ali o resultado dos seus crimes odiosos, estava ali o resultado da sua vida longe de um Deus de misericórdia e de amor e longe da lei. Mas este homem também ao mesmo tempo mostra que ele teve um arrependimento. Apesar de estar na mesma situação, apesar de estar a sofrer as mesmas dores, estes malfeitores ambos começaram a zombar de Jesus. Nós vimos isto nos outros evangelhos, mas neste evangelho há um momento crucial. É que ele entende que não podia mais continuar a falar mal, porque o crucificado da cruz do meio era completamente diferente. Ele era perfeito, ele era santo. Eu não sei se ele tinha crescido numa sinagoga aos pés de um mestre qualquer, ouvi falar acerca do Messias, do ungido de Deus que viria um dia para salvar o povo dos seus pecados. Eu não sei se ele tinha tido algum familiar que experimentou um dos milagres de Jesus Cristo e de repente, devido ao cenário, às conversas e aos testemunhos, ele identificou em Jesus aquele que podia também salvá-lo. Eu não sei qual foi o seu raciocínio, a sua conclusão, mas na mesma situação, à medida que as horas iam passando, à medida que os cenários e os figurantes passavam diante da cruz, um dos ladrões muda o seu pensamento e repreende o outro e arrepende-se do seu pecado. Mas não é a consciência do pecado que salva. Nem sequer é o arrependimento que salva, porque há muita gente que se arrepende, mas porque não dá o passo certo. Está muita gente arrependida no inferno. O inferno está cheio de pessoas cheias de arrependimento ou cheias de remorsos. O arrependimento cristão, sabemos que tem que haver mudança de vida, já vamos lá.
Mas aquele homem colocou a fé na pessoa certa. E este é o fator de toda a diferença. Aquele homem não colocou fé no soldado, no centurião, que o podia salvar no último momento. Aquele homem não colocou fé no juiz que tinha ditado a sentença. Aquele homem, quando está no momento final da sua vida, ele volta-se para Jesus, verso 42, e ele diz: Jesus, lembra-te de mim. Ele diz mesmo mais do que Jesus, ele diz: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Chamar alguém de Senhor diante dos romanos podia ser mais uma tortura, mais uma chicotada, podia ser mais um sofrimento, mais um osso quebrado, mas ele reconheceu que o crucificado no meio, o homem perfeito, era o Filho de Deus, e ele chama de Jesus Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, ele será salvo. Independentemente de não ter mais a oportunidade de produzir frutos de arrependimento, o único fruto de arrependimento que temos são as suas palavras. Ele colocou fé na pessoa certa. O pedido de Jesus parecia inútil para aqueles que blasfemavam contra ele. Outros fizeram pedidos. O outro malfeitor, os dois tinham feito um pedido: vá, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Os religiosos tinham feito um pedido: se és o Cristo, então desce da cruz e nós vamos acreditar em ti. Os romanos fizeram um pedido: se és o rei dos judeus, se és o ungido, o esperado, o descendente de Davi, então desce da cruz, vá lá, desce lá. Mas Jesus estava seguro de si mesmo. Ele não precisava provar aos romanos, aos religiosos quem ele era, mas ele precisava de provar ao malfeitor quem ele era, porque Jesus veio para livrar e salvar aqueles que estavam perdidos, e eles estavam perdidos ao seu lado. E quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas os judeus já não tinham dito: se és o ungido, desce e serás o nosso rei. Mas os romanos já não tinham dito: se és o rei, sai e nós vamos acreditar. Mas ele acreditou no seu coração. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entendeu que o reino de Jesus era muito mais do que ferro, como o Império Romano. Ele entendeu que o reino de Jesus era muito mais do que religião do templo. Ele entendeu que Jesus, o reino de Jesus, era liberdade eterna, era libertação eterna, era vida eterna. E ele colocou a fé na pessoa certa. A petição do ladrão reflete a fé em contraste da falta de fé dos outros que estavam presentes. Ele acreditou que Jesus, apesar da sua morte, ele ainda iria reinar. Ah, sim, estas palavras parece que não dizem nada, mas dizem tanto. Ele acreditou que apesar da morte, Jesus ainda iria reinar. Ele acreditou que apesar da morte vergonhosa de um homem despido, pendurado, rasgado as suas carnes, as suas mãos, ele acreditou que apesar da morte, ali estava o rei de um reino que nunca mais terá fim. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E isto mostra que ele teve fé numa doutrina fundamental para nós, que é a ressurreição. Ele acreditou que há vida para além da morte. Ele confiou na vitória sobre a morte. Ele não acreditou que a derrota de Jesus na cruz. Jesus, quando disse mais tarde está consumado, ele certamente sentiu: eu recebi essa vitória. Quando Jesus disse está terminado a obra, ali estava o primeiro beneficiário, ali estava o mais próximo beneficiário, alguém que a sociedade não dava mais nada por ele, alguém que a família não dava mais nada por ele, mas Jesus, que ama os perdidos, olhou para ele e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Embora alguns tenham tentado explicar tantas estas palavras de outra forma, alguns acham que este paraíso não era imediato, seria mais tarde na ressurreição. Mas Paulo diz a Timóteo, capítulo 1, verso 15:
Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Ele diz, do qual eu sou o principal. Talvez Paulo, quando escreveu estas palavras, se lembrava daquele malfeitor na cruz, que está no reino, que está no paraíso, que está a viver a nova aliança. O próprio Jesus, antes de ser pregado, algum tempo antes, Ele levanta um cálice juntamente com os seus alunos e com os seus discípulos. E Ele diz, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Aquele homem podia não ter estado presente no cenáculo, podia não ter conhecido os ensinos do Sermão do Monte, mas ele olhou para Jesus como o Senhor da vida. Às vezes vemos tristemente este relato a ser distorcido, quando as pessoas que defendem doutrinas dizem, mas o ladrão da cruz, ele nem sequer foi batizado, e a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Ele só não foi batizado porque não pôde, porque morreu logo a seguir. Mas acredito que no seu coração ele estava disposto a fazer tudo, a identificar-se a partir do resto dos seus momentos. E a partir do resto dos seus momentos, e a Bíblia Sagrada diz que ele identificou-se com Jesus, identificou-se com o Senhor, identificou-se com o reino, identificou-se com o Senhor que salva os perdidos e que liberta os malfeitores e os criminosos. Porque Jesus se identificou com ele na cruz do meio. Jesus se identificou com o seu pecado. Jesus estava a levar também o seu pecado naquela cruz. O ladrão toma a sua posição lá no céu, ao lado do paralítico de Cafarnaum, em que ele não fez nada, mas Jesus fez tudo. Ou ele toma o lugar, como víamos esta manhã na peça, daquela mulher que tocou nas vestes de Jesus. Ou tomou o lugar daquela mulher que lavou os pés de Jesus na casa de Simão. Depois da sua morte, este testamento entra em vigor, a nova aliança. E Jesus mandou os apóstolos fazer discípulos, batizando as pessoas que queriam ser perdoadas. Para ser salvo, você não precisa de sofrer como o ladrão na cruz, porque Jesus já sofreu por si. É triste quando nós vemos nas notícias lá nas Filipinas aqueles homens a serem crucificados na sua fé, a deixarem ser pendurados naquelas cruzes, e muitos deles chegam ao cúmulo de querer mesmo escravos nas mãos para se identificarem com Jesus. Nós não precisamos nos identificar com Jesus morrendo na cruz, porque uma só morte é suficiente para a nossa salvação, mas precisamos nos identificar dando a cara por Ele e levando a nossa cruz do testemunho. Em que aconteça o que acontecer, nós reconhecemos que apenas Jesus Cristo é o Senhor. Vamos terminar com as palavras de Jesus, a frase de Jesus, verso 43. Respondeu Jesus e disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje a salvação é para agora e é anunciada neste lugar. Há salvação para os teus pecados na pessoa bendita de Jesus. Hoje é dia de salvação. Hoje é para agora. Estarás, é uma certeza, uma garantia, comigo, não mais sós e abandonados, no paraíso, numa eternidade de descanso eterno. Esta promessa é um exemplo como o amor de Jesus se estende a todos, mesmo àqueles que estão numa situação difícil. Estas palavras demonstram a capacidade de Jesus de perdoar e oferecer salvação, mesmo na última hora. Nós encontramos nestes dias que fomos visitar a família ao Algarve, uma nossa amiga, e ela estava a dizer, sabes, eu acredito que a minha mãe não partiu quando a que teve aquele ataque e teve que ficar na cama, acamada, para que ela pudesse conhecer a salvação. Ela não pode mais andar nem fazer as tarefas da casa, mas ela agora pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E apesar agora das filhas terem que tomar conta dela,
Apesar dela agora estar dependente das mãos de terceiros, ela colocou a sua fé e o seu coração, a sua certeza na pessoa que pode salvá-la. E essa pessoa é a pessoa de Jesus. Deixem-me só definir e terminar com estas 4 características da salvação que nós podemos encontrar nas palavras de Jesus. Eu te garanto, diz Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então lembremos-nos, em primeiro lugar, a salvação é imediata. Ainda que os frutos da salvação e a santificação depois é progressiva, mas a salvação é imediata. Jesus diz hoje. Hoje, se tu crês que Jesus Cristo é Senhor e o teu Salvador, se nós tivermos um ataque cardíaco, se nós tivermos um acidente, se acontecer um terremoto, se cair o céu, se o meteorito vier e desfazer o nosso planeta e a nossa terra, Jesus diz: hoje estarás comigo. Então hoje significa salvação. Quando tu tens a fé em Jesus Cristo, quando Jesus é o teu Salvador, nada nem ninguém te pode separar mais dele. Hoje a salvação é para agora. E se tu entraste nesta tarde, nesta Páscoa, neste lugar, e não tens a certeza de se estás salvo, não tens a certeza se fechando os olhos aqui estarás na presença de Jesus, eu quero te dizer que a salvação é para hoje. A salvação é para agora. Hoje, vamos diretamente para a presença de Deus. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do arrependimento. Ou vais para a presença de Deus, ou vais para a eternidade separado de Deus. A salvação é imediata. No momento que você pede a Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim, Ele vai te responder e dizer-te: eu me lembrei. Quando estavas em formação no ventre da tua mãe, eu me lembrei. Quando estavas a caminhar longe de mim, eu te atraí com cordas de amor. Quando no meio das dificuldades e nas tribulações, eu estava sempre a clamar por ti. Eu me lembrei de ti quando as minhas mãos foram seguradas àquela cruz romana. Foi por tua causa. Eu me relembrei. Eu me lembro. Eu te amo. Hoje, agora, é o dia da salvação. É um momento de transformação. Mas a salvação não é hipotética. A salvação não é pode ser que. A salvação não é pode ser que. A salvação é certa. Quem tem Jesus Cristo tem a vida eterna. E Jesus não disse pode ser que ao morreres hoje tu vais estar comigo no paraíso. Pode ser que ao chegares ao céu o justo juiz ponha na balança todos os teus pecados e do outro lado alguém ponha outra coisa qualquer. E eu podia pensar, mas o que é que eu podia pôr no outro prato? Se a minha vida foi miséria, se a minha vida foi pecado, se a minha vida foi desobediência. Mas Jesus diz: não te preocupes, do outro lado do prato está o meu sangue. O maior preço pago alguma vez para a nossa libertação. Então a salvação é certa. Jesus não disse pode ser que. Jesus disse hoje mesmo, agora. Ele diz: tu vais. Quando aceitas Cristo, tu podes ter a certeza da tua salvação. Terceiro, olha agora. Salvação é imediata. Salvação é garantida. Mas salvação é relacionamento. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo. Tu estarás comigo. Tu não estás mais só. Tu não estás mais abandonada. Tu não estás mais esquecido. Tu não estás mais esquecida. Eu vou estar contigo. Tu estarás comigo. Salvação é relacionamento com o Salvador. Salvação é relacionamento com o Salvador. Salvação é relacionamento.
Salvação não é religião, não são regras, não são regulamentos, não são rituais. Salvação é relacionamento. Salvação é eu estar grato a Ele, porque Ele me libertou, Ele me salvou. A salvação não começa quando tu chegas ao céu. A salvação começa aqui agora, num relacionamento com o Salvador, num relacionamento com o Salvador. Hoje mesmo estarás comigo, tu estarás comigo. Jesus Cristo quer ser o teu melhor amigo. Jesus Cristo quer falar contigo o tempo todo. Jesus Cristo quer ouvir a tua voz, quer ouvir a tua adoração, quer ouvir as tuas canções, quer ouvir os teus desabafos. Jesus Cristo quer ser o teu melhor amigo ao teu lado, quando pensas que mais ninguém entende o que tu estás a passar. Hoje mesmo estarás comigo, estarás comigo, estarás com o Salvador. Relacionamento. Os nossos relacionamentos aqui tantas vezes falham. Nós não sabemos como relacionar. Aquilo que não queríamos dizer, nós dizemos. Aquilo que nós não queríamos fazer, por vezes fazemos. Mas Jesus te chama para o relacionamento de amizade, de intimidade, de proximidade. Ele quer te revelar o seu coração. Ele quer te dar sonhos acima de qualquer sonho que possas ter aqui nesta terra. Relacionamento. Ele quer ser teu amigo. Em quarto lugar, a salvação não nos leva a um lugar qualquer. Não, a salvação não nos leva para uma igreja. A salvação não nos leva para um curso bíblico. Pode levar. A salvação não nos leva para uma missão. Pode levar. A salvação não nos leva para o fim do mundo. Não nos leva para um palácio qualquer. A salvação não nos leva para um lugar de destaque, ou para um momento de fama, ou para uma selfie com alguém especial. A salvação leva-nos a um lugar real. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tu estarás comigo hoje no paraíso. Lugar real. Paraíso. O céu é um lugar real. O céu é para sempre. Um dos criminosos rejeitou Jesus, mas o outro voltou-se para Jesus. Tu hoje tens a mesma escolha: rejeitar ou aceitar a salvação. A chegar de pé na presença de Deus, porque nós vamos adorar o Salvador. Mas antes de adorarmos o Salvador, antes de celebrarmos aquele que venceu, aquele que carregou o peso e o preço dos nossos pecados, a Bíblia diz: esta é a hora aceitável. Esta é a hora de receber o favor de Deus. Hoje é o dia de salvação. Então escolhe resolver a circunstância do teu destino eterno. Não fiques a pensar como poderá ser. Recebe agora Jesus e diz-lhe: Jesus, Senhor, lembra-te de mim. Eu quero orar por alguém que se sente esquecido nesta tarde, neste lugar. Que se sente esquecida nesta tarde, neste lugar. Mas que ouvir a palavra de Deus, entende que Jesus tinha-te na sua mente quando estava pregado naquele madeiro. Então escolhe resolver o teu destino eterno. Confia na promessa de Jesus. Eu gostaria de perguntar se alguém é a semelhança do malfeitor na cruz ao lado do homem perfeito. Se alguém é a semelhança do malfeitor na cruz ao lado do Salvador, quer nesta tarde dedicar a sua vida e chamar de Jesus Senhor e dizer: eu recebo o sacrifício de Jesus Cristo como a minha salvação eterna. Eu recebo o sangue de Jesus, que é suficiente, uma gota para perdoar todo o meu pecado. Eu recebo o poder da cruz. Eu recebo a salvação do Cristo crucificado. Eu quero receber Jesus. Entre nós alguém quer tomar uma decisão? Levanta o seu braço. Eu quero orar por si nesta tarde, para que a salvação venha agora à sua vida, ao seu coração, à sua alma, e você possa dormir mais descansado. Não mais medo do dia de amanhã, não mais receio do que irá acontecer, porque se acontecer alguma coisa, o hoje torna-se hoje, e naquele momento tu estarás com Ele, num relacionamento eterno perfeito, num lugar onde não há mais dor, mais choro nem angústia, no paraíso.
Hoje mesmo, disse Jesus. Mas nós, enquanto o grupo de louvor vai ministrar, nós queremos orar por gente que nesta Páscoa tem deixado que tantas coisas se coloquem no meio do relacionamento com o Salvador, no meio do relacionamento com Jesus, o Senhor, e quer regressar a correr para os braços de Jesus. Chega daquilo que o inimigo tem feito contigo. Ele veio para te fustigar, para te maltratar. Ele veio para te torturar e para te levar ao desespero. Mas Jesus diz: olha para mim. Os meus braços abertos simbolizam o abraço à humanidade. E este abraço é para ti. Se nesta tarde precisas e sentes-te só, abandonado ou esquecida, esquecido ou abandonado, sai do teu lugar, vem à frente. Os pastores querem orar por ti, para que a presença do Espírito Santo, aquele que Jesus prometeu, que não nos deixaria mais órfãos. Talvez tu te sentes órfão, talvez tu te sentes órfã, tu te sentes que estás abandonado. Talvez a tua mãe, o teu pai já te deixou. Talvez até as pessoas que tu esperavas e confiavas te abandonaram. Mas Jesus te chama e diz: vem em mim, tu que estás cansado e subcarregado, tu estás oprimido pelas opressões do mundo. Vem em mim, caminha ao meu lado, estabelece um relacionamento comigo e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Enquanto nós nesta Páscoa adoramos o nosso Senhor, sabem porque é que esta mensagem é verdadeira? Porque Ele foi retirado sem vida daquela cruz. Seu corpo foi envolto num lençol. Um dos seus amigos e discípulos ocultos colocou num sepulcro que estava por estrear. E os soldados colocaram uma grande pedra à porta daquele túmulo. Os romanos colocaram soldados instigados pelos judeus. E o próprio juiz colocou seu selo para que ninguém pudesse remover aquela pedra. Estava terminada a história do Nazareno. Mas não estava não. Não estava não. Não estava não. Porque Jesus disse: eu tenho poder para dar a minha vida, e eu tenho poder para tomá-la de volta. E no domingo da ressurreição, os soldados caíram no chão, o selo do imperador se rasgou, a pedra rolou, Jesus saiu vitorioso. E Ele está aqui nesta tarde para enxugar as tuas lágrimas, para transformar a tua vida e para trazer paz ao teu coração. Olha para o Cristo crucificado e adora o Cristo ressurreto, no nome de Jesus. Amém.